Capítulo 86 Templo de Medusa 2. Encontrar a entrada do Templo da Medusa foi uma tarefa fácil. Quando eles começaram a passar por baixo do mosteiro abandonado, uma seta azul apareceu acima da chave da Medusa e os guiou. Espero que a exploração termine antes do nascer do sol. O Wilk estava acompanhado apenas por Tinia, Sylvia e Sieg. Eles eram os únicos que faziam parte do time de exploração. O resto dos mercenários estava descansando no mosteiro. Não era necessário trazê-los, pois eles só os atrasariam. Eles também pediam sua parte do saque. Era uma situação que ocorria em cada exploração. Todos alegariam que tinham a maior contribuição, e ninguém conseguia chegar a um acordo. O Wilk matou as enormes serpentes venenosas que se aproximavam deles enquanto se lembrava dos eventos de sua vida passada. Agite. Um líquido azul escuro foi espalhado nos pilares. A velocidade de marcha deles era consideravelmente rápida. A sinergia deles estava afetando a velocidade de exploração à medida que indivíduos habilidosos se reuniam. É muito mais fácil do que eu esperava. Eu também pensei assim. Fiquei preocupado que seria difícil, já que era chamado de ruína escondida. Com bastante margem de manobra, eles começaram a ter uma conversa fiada. Era muito chato matar monstros sem dizer nada. Cuidado com os cantos escuros. Alguns podem saltar do nada. Não se preocupe. Cobras venenosas não podem se aproximar de mim. Sylvia, que conversava com a irmã, tirou do bolso a essência do basilisco. Era um item que podia evitar que cobras venenosas se aproximassem simplesmente segurando. Era um dos itens que o Wilk havia emprestado a ela antes de entrar nas ruínas. Não é de se admirar que todos estivessem vindo em minha direção. Como um encantador, tenho problemas com ataques surpresa. Mas eu amarrarei as cobras com minhas habilidades para você. Sylvia lançou suas correntes mágicas e amarrou as enormes cobras ao redor de Tinia em uma só. Então, Tinia balançou Tabriz e criou seu vórtice turquesa, destruindo todas as cobras. Ela está muito mais sociável do que na minha vida anterior. O Wilk pensou consigo mesmo enquanto olhava para Sylvia. Sua atitude era a mesma de antes, mas sua expressão estava muito mais brilhante e ela falava muito mais. Deve ter sido porque Tinia sobreviveu durante esta expedição à floresta. Ela se sairá bem no reino do Reno. Tinia e Sylvia herdaram títulos e se tornaram nobres do reino. Eles não precisavam mais se preocupar com comida ou abrigo como faziam durante suas vidas como mercenários. As duas irmãs tinham muito potencial e espaço para crescer, então o Wilk estava planejando dar a elas tratamento preferencial. Bem, ainda há um longo caminho a percorrer até retornarmos lá. Ele veio ao reino Izuna em busca de mais do que apenas o espelho de bronze da Medusa. Um de seus objetivos era encontrar registros da Arca do Conhecimento. A Arca do Conhecimento é uma biblioteca mítica onde livros antigos e secretos estão escondidos. Durante os últimos 40 anos, ninguém conseguiu encontrar esta biblioteca. Em primeiro lugar, sua própria existência é uma incerteza. O Wilk ouviu falar dele por coincidência quando conversava com arqueólogos de diferentes clãs. Lembro-me deles dizendo que descobriram isso na Biblioteca Real do Reino Izuna. Em uma área secreta da Biblioteca Real, um tomo sem nome estava escondido. Um certo arqueólogo estava limpando a biblioteca quando se deparou com este tomo registrando informações sobre a Arca do Conhecimento. Desta vez, encontrarei antes dele. O arqueólogo passou dezenas de anos tentando decodificar esse antigo tomo, sem sucesso. No final, o tomo se transformou em um punhado de cinzas e desapareceu, guardando a verdade para a eternidade. Assim que obteve o espelho de bronze de Medusa, o Wilk planejou ir para a capital do reino Izuna, Nefertiti. Parece que você tem muita coisa na cabeça. Sieg falou enquanto observava o olhar ansioso de Wilk. Ele já gostava bastante de Wilk, pois ele havia salvado Tinia e Sylvia da enlouquecida Kriemhild que havia perdido o juízo. Ah, tem muitos assuntos preocupantes com os quais preciso lidar. É por causa da Medusa? Vou tentar convencê-la eu mesmo. Medusa era um dos monstros com quem a bruxa Kriemhild fez amizade. Originalmente, ele vivia na floresta, mas decidiu voluntariamente se mudar para as ruínas quando Kriemhild apareceu. Portanto, como marido de Kriemhild, Medusa poderia potencialmente ouvir o pedido de Sieg. E se as negociações falharem? Eu pessoalmente subjugarei Medusa. Sua magia de maldição é ineficaz contra mim. A habilidade passiva de Sieg chamada Pele de Dragão 1 pode anular todos os ataques de armas de nível B ou inferior e magias mágicas de nível iniciante e intermediário. Isso permitiria que ele não se transformasse em uma estátua de pedra ao tentar matar Medusa. Tudo bem, vou deixar com você dessa vez.
Eu não vou te decepcionar. Mas onde fica o túmulo de Brynhilde? É difícil localizá-lo por causa do layout dessas ruínas. O templo de Medusa era como um labirinto complexo. Havia inúmeros caminhos divergentes que estavam entrelaçados. Um passo errado ativaria armadilhas e mostraria um caminho completamente novo. Era impossível encontrar uma câmara escondida nessas ruínas em uma única noite. Enquanto Ulk cortava uma cobra que se lançava contra ele, Sieg respondeu. Medusa está guardando a entrada do túmulo de Brynhilde. Isso significa que existem duas câmaras secretas? Sim, mas não podemos entrar na sala onde o túmulo de Brynhilde está localizado usando métodos comuns. Uma barreira mágica de alto nível o cercava, então, sem a ajuda de um mago excepcional, eles não conseguiram removê-lo. Ulk achou a situação um pouco problemática. Um mágico excepcional. Não há outra maneira? Não tenho certeza. Pode ser possível se usarmos as habilidades de Tabriz. Brynhilde gravou pessoalmente as runas na lâmina de Tabriz. Portanto, o poder da Valquíria estava dentro da espada. As chances de sucesso dependiam da habilidade de Tinia em manejar Tabriz. Estamos quase lá. Sim, posso sentir uma energia escura emanando. Ulk e sua equipe de alguma forma chegaram ao meio do labirinto. Havia 3 portas de bronze à distância. Ulk ponderou por um tempo enquanto as observava. É uma pena que não conseguiremos passar pelos outros 2 portões. Semelhante ao templo de Aracne, havia 3 portões com dificuldade baixa, alta e média. Se a equipe de Ulk escolhesse a porta de alta dificuldade, eles não conseguiriam acessar as portas restantes. Eu não deveria ser tão ganancioso. Se alguém escolhesse um portão, ele não seria capaz de desafiar os outros. Mesmo que as portas permanecessem abertas, ele seria empurrado para fora caso tentasse. Portanto, ele geralmente desafiava ruínas com um grande número de pessoas, mas não teve tanta margem de manobra dessa vez. Para obter todas as recompensas da Sala da Medusa, ele precisava da cooperação de todos os membros de sua equipe. Vamos para a porta do meio. Ah, difícil? Tudo bem. A recompensa deve ser de alta qualidade. Tinia assobiou enquanto abria a porta de bronze no centro. Assim que a equipe entrou na sala, uma silhueta escura e agachada tremeu e se levantou em um canto. Quem ousa perturbar meu sono? Era Medusa acordando de seu sono. Vim conversar, Medusa. Sieg deu um passo à frente e falou. Ao ver sua aparência, Medusa ficou com um olhar confuso enquanto seus olhos azuis piscavam várias vezes. Sieg, por que você está aqui? Trago notícias terríveis. Sieg narrou em detalhes os eventos que aconteceram com Medusa. Quando sua história terminou, Medusa zombou. Bom trabalho trazendo os assassinos de Kriemhild aqui. De que lado você está? Não estou do lado de ninguém. Sieg queria simplesmente estar junto com seus descendentes. O conflito entre deuses, demônios e humanos não importava para ele. Ele era um herói esquecido e não tinha desejos mundanos. É isso. Não vejo razão para eu te ajudar. Devemos derramar sangue sem sentido. Não é sem sentido. Todos os homens são meus inimigos. A razão pela qual ela ainda não havia atacado Sieg era porque ele era marido de Kriemhild. Entretanto, agora que Kriemhild estava morta, ela não planejava mais tratá-lo como alguém de dentro. Além disso, ela não gostou do fato de ele ter se juntado ao grupo de pessoas que matou Kriemhild. É porque você foi abandonada por Jerônimo que você despreza todos os homens. Sim, eu percebi que os homens são todos iguais. Você seduz as mulheres sussurrando palavras doces em seus ouvidos, use-as para sua satisfação e jogue-as fora quando elas não forem mais úteis para você. Medusa já foi uma bela xamã. Seu destino era rezar ao deus do mar até sua morte e receber oráculos dele. Entretanto, certo dia, um belo aventureiro chamado Jerônimo chegou ao templo, e Medusa passou por uma provação na vida. O julgamento de decidir até onde ela iria por amor, já que ela havia se apaixonado pelo aventureiro. Mais tarde, Medusa roubou um pergaminho que estava escondido dentro do templo e o deu a Jerônimo. Isso levou à ira do deus do mar. Um rosto inchado como se ela tivesse se afogado. Uma língua estendida e bifurcada. Uma parte inferior do corpo deslizando e se contorcendo como a de uma cobra. Sua bela aparência havia se tornado hedionda. Jerome logo a abandonou e ela foi expulsa do templo. Ela então começou a viver na floresta onde poucos humanos estavam presentes. Essa sequência de eventos deu origem ao seu ódio pelos homens. Nem todos os homens são como Jerome. Não se deixe levar por uma generalização equivocada. Silêncio. Não quero ouvir essas palavras de alguém como você.
Se você quer os tesouros, apenas venha até mim. Não tente me influenciar com essas declarações absurdas. Medusa levantou seu cajado e cobras venenosas gigantescas foram invocadas ao seu redor e começaram a deslizar em direção aos humanos. Deixo Tínia e Sylvia aos seus cuidados. Derrotarei Medusa com minhas próprias mãos. Sieg disse isso enquanto brande a sua espada longa. Imediatamente, uma aura de fogo começou a girar em torno da lâmina. Ulk ficou muito interessado nessa cena. Ele está prestes a usar ataques infinitos. Uma habilidade que lhe permitia fazer um ataque de longo alcance disparando sua aura. Diante de sua força avassaladora, as serpentes caíram impotentes. Tínia, Sylvia, preparem-se para a batalha. Logo, Sieg trocou armas com Medusa e Ulk começou a se preocupar com a segurança das duas irmãs. Ele estava no seu limite. Embora ele não pudesse empunhar Versérios novamente da mesma maneira que fez durante sua luta contra a bruxa da inveja, ele ainda conseguia lidar com algumas cobras grandes. Fenda! Fenda! Grandia brilhava enquanto derrubava os monstros que se aproximavam, um por um. Tínia e Sylvia obviamente também começaram a participar da batalha. Todos eles desempenharam um papel importante e mostraram cada uma de suas habilidades. Logo, quando a batalha estava chegando ao fim. Eu consegui! Sieg gritou enquanto segurava a cabeça decapitada de Medusa em sua mão. Ulk assentiu em sua direção e começou a invocar Medusa como uma morta-viva. Medusa morta-viva. Classe: Mago morto-vivo humanoide. Habilidades: Liderança 500, Escamas de bronze, reduz todo o dano em 30%, Maldição da Medusa, lança magia de petrificação naqueles que olham para seu mal olhado, Rainha das serpentes venenosas, pode invocar até 100 grandes serpentes venenosas a cada hora, Névoa venenosa, lança magia de veneno em uma área de 15 metros de raio, Encantamento de veneno, pode conceder atributos de veneno ao equipamento. Estatísticas: Força 147. Vitalidade 172. Destreza 194. Inteligência 285. Espírito 278. Ela parece mais ou menos utilizável. Ao contrário da Aracne, ele não a capturou, mas a transformou em uma morta-viva. Era incômodo ter súditos que frequentemente desobedeciam ordens. Felizmente, suas estatísticas e habilidades gerais eram muito boas. Especialmente Medusa Scars, Queen of the Venomous Serpentes, Poison Mist. Elas seriam úteis no campo de batalha durante as guerras. Depois de passar pela janela de status da Medusa, Ulk foi para a primeira câmara escondida. Sobre um altar decadente havia 2 itens. Espelho de bronze da Medusa. Tipo: consumível. Efeitos: material de criação. Pode refletir feitiços de maldição de oponentes com status de espírito menor que o do usuário. Antídoto perfeito. Tipo: consumível. Efeitos: item de uso único. Pode curar alguém de qualquer tipo de veneno, somente em seres vivos. Satisfatório. O valor do antídoto era imenso, pois não havia restrições quanto aos tipos de veneno. Havia muitos venenos no mundo para os quais ainda não haviam sido encontrados antídotos. Depois de guardar os itens, Ulk foi em direção à entrada da segunda câmara escondida. Prossiga. Tudo bem. Tínia assentiu e ativou as runas gravadas em Tabriz. Ela então começou a balançar Tabriz na barreira laranja que selava a sala. Eita! Faíscas voaram e rachaduras começaram a se formar na barreira. Tínia continuou avançando, quando de repente... Despedaçar. A barreira quebrou com o som de uma janela quebrando. Bom trabalho. Sim, obrigado. Ulk acariciou sua cabeça e Tínia abaixou seu rosto vermelho como beterraba, aparentemente envergonhada por esse elogio inesperado. Você vai entrar primeiro? Claro. Ele queria verificar pessoalmente o que havia dentro do túmulo da Valquíria Brynhilde. Com um olhar preocupado, Sieg deu um passo para trás enquanto Ulk avançava.